A chuva fina de junho caía sobre a cidade como lágrimas silenciosas, molhando os paralelepípedos e a alma de quem não tinha para onde ir. Joana apertava seu pequeno Davi contra o peito, o tecido fino de seu casaco velho já encharcado, mas o calor de seu amor materno era um escudo invisível contra o frio cortante. Ela não sabia que o destino, cruel e misterioso, estava prestes a forçá-la a uma escolha impossível, em uma mansão onde o silêncio guardava tantos segredos quanto a sua própria alma, mas o amor de uma mãe, por mais humilde que fosse, tinha o poder de reescrever as linhas tortas do universo. Joana sentia cada gota de chuva penetrar em seus ossos, uma dor familiar que vinha da fome e do cansaço. Seus sapatos baixos, os únicos apresentáveis que possuía, estavam molhados e o solado fino já não oferecia proteção contra o asfalto gélido. Davi, seu filho de apenas 10 meses, dormia profundamente em seus braços, um pequeno anjo alheio à tormenta que engolia sua mãe. Ele era o motivo de sua luta, a âncora que a impedia de afundar completamente no desespero. Seus cachinhos escuros estavam úmidos, mas sua respiração era calma, um sopro de esperança na escuridão. Joana o cheirou, sentindo o perfume adocicado de bebê misturado ao cheiro de umidade e desabrigo. Era um cheiro que a confortava e a dilacerava ao mesmo tempo. A noite anterior havia sido a mais longa e cruel de sua vida. O proprietário do quarto minúsculo que ela alugava, um homem sem paciência e menos ainda empatia, havia dado o ultimato. 3 meses de aluguel atrasado eram demais para ele. Fora, ele havia gritado, com um dedo apontado para a porta, enquanto Joana tentava explicar a dificuldade de encontrar emprego, a creche cara, a falta de apoio. As palavras dele ainda ecoavam em seus ouvidos: "Não é problema meu. Leva essa criança barulhenta para outro lugar." Com o coração em frangalhos, ela recolheu o pouco que possuía, uma sacola com algumas mudas de roupa para ela e Davi, um cobertor fino e os documentos que, ironicamente, atestavam sua existência em um mundo que parecia querer apagá-la. Agora, Joana estava sentada em um banco de praça, sob a proteção precária de uma árvore frondosa, mas ineficaz contra a chuva persistente. O parque, geralmente um oásis de verde e vida, parecia um cenário de abandono sob o cinza do céu. Ela puxou o cobertor para cobrir Davi com mais cuidado, mesmo sabendo que não adiantaria muito. Seu estômago roncava, mas a dor física era secundária à angústia de não saber onde passariam a próxima noite. Pensou nos abrigos, mas o medo de doenças para Davi e a burocracia desanimadora a faziam hesitar. Ela não queria que seu filho crescesse em um ambiente tão desolador. "Deus, me ajude", sussurrou Joana, a voz quase inaudível. Seus olhos, antes cheios de um brilho jovial, agora carregavam o peso de uma tristeza ancestral, mas ainda havia neles uma faísca de dignidade, uma recusa silenciosa em se render. Ela não chorava abertamente, não se permitia esse luxo. As lágrimas escorreriam em silêncio, misturadas à água da chuva, invisíveis aos olhos do mundo que já a havia esquecido. A bateria do seu celular havia morrido há horas, mas mesmo que estivesse carregada, não havia ninguém para quem ligar. Sua mãe havia falecido quando Joana era adolescente, e seu pai, um homem ausente, havia se casado novamente e se mudado para outro estado, quase sem contato. O pai de Davi? Ele havia desaparecido assim que soube da gravidez, uma sombra covarde que se dissolveu no ar. Joana estava sozinha, sempre esteve, mas agora, com Davi, a solidão parecia ainda mais pesada, pois não era só a sua vida que dependia de sua força. Um anúncio em um jornal velho, encontrado no lixo de uma lanchonete, ressurgiu em sua mente: "Precisa-se de faxineira em residência de alto padrão. Requisitos: descrição, experiência, disponibilidade de horário. Sem moradia. Interessadas ligar para." Ela havia ignorado o anúncio no início. A ideia de deixar Davi sozinho ou com uma creche cara parecia impossível. Mas agora, com nada a perder, aquela era a última gota de esperança em um oceano de desespero. Com um suspiro que parecia carregar o peso do mundo, Joana se levantou. Davi ainda dormia. Ela começou a caminhar, as pernas pesadas, mas a determinação renovada. Precisava encontrar um lugar para recarregar o celular, nem que fosse para pedir um favor em alguma loja. A única coisa que a impulsionava era a imagem de Davi, seu sorriso banguela, seus pequenos braços estendidos para ela. Ele merecia mais.
Ele merecia um futuro, um lar, um nome que não fosse associado à pobreza e ao abandono. A caminhada até a padaria mais próxima pareceu interminável. A chuva não diminuía. Joana sentia os dedos dos pés adormecidos. Ao chegar, hesitou na porta. Seus olhos varreram o interior, procurando o rosto de alguma alma caridosa. Um rapaz no balcão, com um olhar gentil, a notou. Ela se aproximou, a voz embargada pela timidez e pela vergonha. Com licença, será que eu poderia, por favor, carregar meu celular por uns minutos? É urgente. Eu preciso fazer uma ligação para o emprego, ela murmurou, evitando o contato visual, apontando para o aparelho na sua sacola. O rapaz, vendo a mulher molhada e a criança nos braços, não perguntou mais nada. Ele pegou o celular e o colocou em uma tomada atrás do balcão. Não se preocupe, moça. Fique à vontade. Tem umas mesinhas lá no fundo, pode se sentar. Quer um copo d'água? A gentileza inesperada fez os olhos de Joana marejarem. Ela sentiu, grata, e se sentou em um canto, tentando se encolher para não chamar muita atenção. Davi despertou, mas não chorou. Seus olhos curiosos exploraram o ambiente. Joana o amamentou ali mesmo, discretamente, cobrindo-o com um cobertor. O calor do corpo de Davi a confortou. 10 minutos depois, o celular estava com bateria suficiente para uma ligação. O número do anúncio. Seu coração batia forte. Era sua última cartada. Ela discou, os dedos tremendo. Do outro lado da linha, uma voz feminina, seca e impessoal, atendeu. Mansão Albuquerque. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Joana. Eu vi o anúncio no jornal, sobre a vaga de faxineira. Ainda está disponível? Sim, está. Você tem experiência? Referências? Sim, tenho. Trabalhei por 5 anos em uma casa de família no bairro Morumbi. Posso apresentar referências. Joana omitiu que a família havia se mudado para o exterior há meses e que a carta de referência era antiga. Era uma mentira necessária. E disponibilidade? O trabalho exige flexibilidade de horário, e o ambiente é particular. Discreto. Não aceitamos visitas, nem crianças. A voz fez uma pausa, enfatizando as últimas palavras. As palavras nem crianças atingiram Joana como um raio. O ar pareceu rarear. Ela olhou para Davi, que sorria para ela, os dedinhos gordinhos esticados para tocar seu rosto. Como ela poderia esconder a existência de seu filho? A dor de ser separada dele, mesmo que por algumas horas, era insuportável. Mas a alternativa? A rua, a fome, o frio, a doença. A rua significava o fim. Joana respirou fundo, fechando os olhos por um segundo. Davi era sua prioridade. Ela faria qualquer coisa por ele. Entendi. Sim, disponibilidade total. E, não tenho visitas. E compreendo perfeitamente a necessidade de discrição. Sem problemas. Sua voz era firme, embora por dentro um furacão de culpa e medo a consumisse. Ela havia mentido. Pela primeira vez na vida, estava mentindo sobre a existência de seu próprio filho. Muito bem. Venha amanhã às 8 da manhã para uma entrevista. O endereço é Rua das Acácias, número 345, Bairro Nobre. Pergunte pela dona Margarete, a governanta. Seja pontual. E, por favor, apresente-se de forma adequada. Uniforme de faxineira ou roupa discreta e limpa. A voz impessoal ditou as instruções e desligou antes que Joana pudesse agradecer. Joana guardou o celular, o peso da decisão recaindo sobre ela. Mansão Albuquerque. Um nome que evocava riqueza, poder, e agora, um segredo que ela teria que carregar. Como ela conseguiria esconder Davi? Onde o deixaria enquanto estivesse na mansão? A vaga era para sem moradia, o que significava que ela não viveria lá. Ainda no banco da praça, com Davi aquecido em seus braços, Joana começou a planejar. A cidade grande oferecia anonimato, mas também perigos.
Ela precisaria de um abrigo seguro, mesmo que temporário. Um lugar onde Davi pudesse estar a salvo, alimentado, enquanto ela estaria na mansão, fingindo ser uma mulher sem laços, sem a pequena vida que pulsava em seu colo. Era uma decisão cruel, mas a única que vislumbrava para a sobrevivência de ambos. A noite seguinte foi passada em um albergue de última hora, com os últimos trocados que restavam. Joana mal dormiu, o corpo tenso, a mente fervilhando de estratégias. Ao amanhecer, a chuva havia cessado, mas o céu ainda estava cinzento, prometendo mais água. Joana vestiu sua roupa mais limpa, um jeans escuro e uma blusa simples. Davi estava limpo e alimentado, mas seus recursos estavam no fim. Mamãe volta logo, meu amor, sussurrou ela, beijando a testa do filho. Ela havia conseguido um favor de uma senhora idosa que conheceu no albergue, Dona Célia, que se ofereceu para cuidar de Davi por algumas horas, em troca de uma promessa de ajuda futura. Era uma aposta arriscada, mas a única. A Rua das Acácias era um mundo à parte. Mansões imponentes se alinhavam em calçadas largas e arborizadas, cada uma com seus muros altos e portões ornamentados. Joana sentiu-se um alienígena em um universo de luxo e privilégios. O número 345 era uma construção gigantesca, com jardins meticulosamente cuidados e uma fachada que exalava opulência e uma certa frieza. O portão de ferro forjado, com detalhes dourados, parecia um portal para outra dimensão. Ela tocou a campainha, o coração batendo descompassadamente. Uma câmera de segurança se moveu, focando nela. A voz impessoal da governanta soou através de um interfone. Sim. Sou Joana, para a entrevista de faxineira. O portão se abriu com um render eletrônico. Joana entrou, sentindo-se pequena e insignificante diante da magnitude do lugar. O caminho de pedras levava a uma entrada principal igualmente grandiosa. A arquitetura clássica, as janelas enormes, tudo ali gritava riqueza. E silêncio. Um silêncio quase ensurdecedor, que parecia absorver qualquer som de vida. Uma mulher alta e magra, com um coque impecável e um uniforme cinza escuro, esperava na porta. Seu rosto era sério, seus olhos azuis examinando Joana de cima a baixo com um olhar que parecia julgar cada fibra de seu ser. Era a Dona Margarete. Você é Joana? Entre. A voz era tão seca quanto a do telefone. Joana obedeceu, pisando no chão de mármore polido da mansão. O interior era ainda mais impressionante que o exterior. Ambientes amplos, decorados com móveis antigos e obras de arte caras. A limpeza era impecável, tão perfeita que dava a impressão de que ninguém realmente vivia ali. Um vazio opulento. Sente-se ali. O Sr. Frederico a receberá em breve. Tenha em mente que ele é um homem muito ocupado e exige perfeição e discrição absoluta. Esta casa é um santuário de paz e ordem. Qualquer perturbação é inaceitável. Dona Margarete instruiu, apontando para uma cadeira elegante, e se retirou, deixando Joana sozinha em um vasto salão. Joana sentou-se, as mãos suadas, o nó na garganta. Ela observou os arredores, tentando memorizar cada detalhe, cada canto. Como ela poderia um dia, quem sabe, trazer Davi para este lugar? A ideia era absurda. Esta mansão não era um lar, era um monumento à ausência, à riqueza estéril. Minutos se arrastaram, transformando-se em uma eternidade. O silêncio era tão denso que Joana podia ouvir o próprio coração batendo. Sua mente voava para Davi. Ele estaria bem? Dona Célia seria cuidadosa? A promessa de um futuro melhor para ele alimentava sua coragem, mas a culpa de estar longe o esmagava. Ela se sentia como uma traidora, uma mãe que abandonava seu filhinho por um emprego. Mas não era um abandono, era uma estratégia de sobrevivência. Tinha que ser. Finalmente, uma porta no final do corredor se abriu. Um homem alto e elegante, vestido em um terno sob medida, surgiu. Seus cabelos eram escuros e bem cortados, e seus olhos, de um azul penetrante, carregavam uma melancolia profunda, quase um fardo. Era Frederico Albuquerque, o milionário. Ele exalava uma aura de poder e uma frieza distante, quase inatingível. A riqueza parecia tê-lo isolado do mundo, transformando-o em uma figura imponente e solitária.
Senhorita Joana, suponho, disse Frederico, sua voz grave e sem emoção, um contraste gritante com a voz cálida do rapaz da padaria. Joana se levantou rapidamente. Sim, senhor. É um prazer. Ele se aproximou, e Joana sentiu o cheiro de um perfume caro e a imposição de sua presença. Ele não sorriu. Não havia calor em seu olhar. Dona Margarete me informou que você tem experiência. E compreende as regras desta casa. Discrição. Sem barulhos. Perfeição. E, principalmente, sem crianças. Esta é uma residência de trabalho, não um berçário. Ele enfatizou a palavra crianças com uma intensidade que fez Joana estremecer. Havia uma dor velada em seus olhos ao pronunciar a palavra, algo que Joana, em sua própria dor, percebeu. Sim, senhor. Eu entendo e aceito todas as condições. Não tenho filhos, nem laços que me impeçam de dedicar integralmente ao trabalho. Minha prioridade é oferecer um serviço de excelência e discrição. Joana mentiu novamente, sentindo um gosto amargo na boca. Mas a vida, ela havia aprendido, não lhe dava o luxo da verdade quando a sobrevivência estava em jogo. A palavra filhos queimava em sua língua, uma traição ao seu pequeno Davi. Frederico a observou por um longo momento, seus olhos azuis perfurando a alma de Joana, como se tentasse ler cada pensamento oculto. Joana sustentou o olhar, com a dignidade que lhe restava, recusando-se a baixar a cabeça, apesar do pavor. Havia um desafio silencioso em sua postura. Ele procurava por fraquezas, mas ela só lhe ofereceria força. Muito bem. Dona Margarete lhe dará as instruções. Você começa amanhã. O salário será pago semanalmente. E por favor, lembre-se das minhas palavras sobre a discrição. Qualquer desvio, e você estará fora. Ele virou as costas, o encontro terminado tão abruptamente quanto havia começado. Joana mal conseguiu responder obrigada, senhor. Dona Margarete reapareceu, a expressão impassível. Venha, Joana. Vou lhe mostrar os materiais de limpeza e os horários. E amanhã, venha de uniforme. Sem exceções. Joana seguiu a governanta, sentindo-se um robô. Ela havia conseguido o emprego. O primeiro passo estava dado. Mas a cada passo que dava dentro daquela mansão silenciosa e estéril, o coração de Joana doía pela pequena vida que ela havia deixado para trás, em um mundo de incertezas. A mentira, por mais necessária que fosse, já era um fardo pesado. E o olhar frio do Sr. Frederico, carregado de uma dor que ela mal podia imaginar, parecia um presságio de que o segredo de Davi não seria fácil de manter. O caminho para a dignidade e a sobrevivência seria mais tortuoso do que ela jamais havia imaginado. Ela mal sabia que aquele segredo, e o amor que o motivava, estavam prestes a mudar a vida de ambos de formas que nenhum deles poderia prever. A primeira semana na mansão Albuquerque foi um turbilhão de trabalho árduo e tensão silenciosa. Joana se movia pelos vastos salões e corredores com uma eficiência quase robótica, seguindo à risca as instruções detalhadas de Dona Margarete. A governanta era uma sombra constante, seus olhos azuis perscrutando cada movimento, cada canto, como se buscasse uma falha microscópica. A atmosfera na mansão era de ordem impecável, mas também de uma frieza que parecia penetrar nos ossos. Cada manhã, Joana deixava Davi na casa modesta de Dona Célia, que morava a algumas quadras da padaria onde Joana havia recarregado o celular. Era um bairro simples, mas com o calor humano que faltava na opulência da mansão Albuquerque. Dona Célia era uma mulher de cabelos brancos e olhos acolhedores, uma avó improvisada que cuidava de Davi com carinho em troca de alguns trocados e a promessa de que, um dia, Joana a ajudaria mais. A cada despedida, o coração de Joana apertava. Ela beijava o rostinho de Davi, inalando seu cheiro de bebê, e prometia mentalmente que logo estariam juntos, em um lugar seguro. Na mansão, a vida de Joana era uma performance. Ela se esforçava para ser invisível, para não deixar rastros, para ser a funcionária perfeita que Dona Margarete, acima de tudo, o Sr. Frederico, esperavam. Varria, limpava, polia, organizava. Os objetos de arte caros, os móveis antigos e as superfícies espelhadas eram tratados com a reverência de quem lida com relíquias.
Frederico Albuquerque era uma figura imponente, mas quase ausente. Ele passava a maior parte do dia em seu escritório, uma fortaleza de madeira escura e livros, ou em reuniões fora da mansão. Quando Joana o via, geralmente era de relance, enquanto ele descia as grandes escadarias ou atravessava o hall. Ele nunca parecia notar sua presença, seus olhos fixos em um ponto distante, sua mente evidentemente ocupada com seus próprios pensamentos. Sua indiferença era, de certa forma, um alívio para Joana, pois significava menos risco de ser questionada, mas também uma confirmação da distância abismal entre seus mundos. Dona Margarete, por outro lado, era uma força a ser reconhecida. Sua voz era sempre monótona, mas suas instruções eram carregadas de uma autoridade inquestionável. Joana, o tapete da sala de visitas precisa ser aspirado com mais atenção aqui, veja bem, um fio solto. Joana, os talheres de prata não estão brilhando como deveriam. A cada observação, Joana sentia uma pontada de ansiedade. Ela se perguntava se a governanta suspeitava de algo, se aquela vigilância incessante era apenas seu jeito de ser ou se havia algo mais por trás dela. A mansão, com seus ecos e cantos silenciosos, parecia amplificar cada crítica, cada sussurro. As noites eram as mais difíceis. Joana voltava para o albergue simples que havia conseguido, exausta e faminta, mas a primeira coisa que fazia era ir até Dona Célia. O reencontro com Davi era o único bálsamo para sua alma cansada. Ela o abraçava com toda a força, sentindo a maciez de sua pele, o calor de seu corpinho. Às vezes, Davi ria, e seu riso infantil preenchia o vazio que Joana sentia. Nesses momentos, ela se esquecia do cansaço, das mentiras, da frieza da mansão. Davi era sua luz, seu propósito. No albergue, Joana tentava planejar seu futuro. Ela guardava cada centavo do salário, sonhando com um quartinho para ela e Davi, um lugar onde não precisasse mais se separar dele. Mas a realidade era dura. Os preços dos aluguéis eram exorbitantes, e a burocracia para conseguir um emprego estável, com carteira assinada, era uma montanha a ser escalada. A insegurança econômica era uma companheira constante, um fantasma que rondava seus pensamentos. Certa tarde, enquanto Joana limpava a biblioteca, um santuário de conhecimento e silêncio na mansão, ela notou um retrato em uma mesa lateral. Era a imagem de uma mulher sorridente, com cabelos loiros e olhos claros, ao lado de um menino pequeno, não muito mais velho que Davi, com o mesmo sorriso travesso e o mesmo tom de cabelo da mulher. Os dois irradiavam felicidade. Ao lado deles, uma foto de Frederico, mais jovem, com um sorriso que Joana nunca havia visto em seu rosto. Havia uma ternura, uma leveza, que agora parecia completamente ausente. Uma pontada de tristeza atingiu Joana. A foto era antiga, desbotada nas bordas. Ela percebeu que aqueles eram a esposa e o filho do Sr. Frederico. A ausência de mais fotos, a aura de melancolia que cercava o milionário, tudo fazia sentido agora. A mansão não era apenas estéril, era um mausoléu de memórias, um lembrete constante de uma perda insuportável. Frederico não era apenas frio, ele era um homem ferido, isolado por uma dor que parecia insuperável. O silêncio da mansão não era apenas ordem, era o eco de um riso infantil que havia se calado. A empatia, uma emoção que Joana raramente podia se permitir no seu dia a dia de luta, a atingiu. Ela entendia a dor da perda, a solidão que vinha com ela. Embora suas circunstâncias fossem abismais, a essência do sofrimento era a mesma. Um laço invisível, uma compreensão silenciosa, formou-se em seu coração. Ela sentiu vontade de fazer algo, de oferecer um tipo de consolo que sabia que nunca poderia dar. Nesse exato momento, Dona Margarete entrou na biblioteca, sua presença cortando o ar como uma faca. Joana rapidamente colocou o retrato de volta no lugar, sentindo-se culpada por ter invadido a privacidade do patrão. Joana, você não está aqui para contemplar as fotografias. Termine o seu trabalho. E por falar nisso, notei que o tapete do corredor principal não está perfeitamente alinhado com o rodapé. Faça-o novamente. A voz de Margarete era um chicote sibilante. Joana assentiu, sem discutir, voltando ao trabalho. A governanta parecia ter um sexto sentido para flagrar seus momentos de distração, ou talvez de humanidade.
A rivalidade entre elas, antes apenas uma tensão velada, começou a se solidificar. Margarete parecia ver em Joana não apenas uma empregada, mas uma ameaça, um elemento estranho em seu domínio impecável. Os dias se transformaram em semanas. Joana aprimorou sua rotina secreta. Ela arranjou uma maneira de ter Davi por perto, mesmo que por um breve período. No meio de sua jornada de trabalho, em um horário em que o Sr. Frederico estava geralmente ausente para o almoço e Dona Margarete ocupada na cozinha, Joana conseguia um pequeno intervalo. Ela pedia a Dona Célia que levasse Davi em um carrinho de bebê até uma pequena praça a algumas quadras da mansão. Ali, sob a sombra de uma grande mangueira, Joana amamentava Davi, contava-lhe histórias em voz baixa e o abraçava. Eram 30 minutos preciosos, um oásis de normalidade em seu deserto de mentiras e trabalho. Em uma dessas manhãs, enquanto Joana voltava às pressas para a mansão, Davi em seus braços, um pequeno chapéu de sol sobre sua cabeça, ela não percebeu a presença de um carro preto de luxo, o mesmo que Frederico usava, passando pela rua lateral. O vidro fumê escondeu o olhar de Frederico, que estava voltando mais cedo de uma reunião. Ele viu a figura de uma mulher correndo com um bebê, mas sua mente estava em outro lugar, e a imagem passou como um borrão. No entanto, uma estranha sensação de familiaridade, ou talvez uma vaga melancolia, o atingiu. Era a mesma rua que levava à mansão. Ele balançou a cabeça, afastando o pensamento. Frederico, de fato, era um homem assombrado. Após a perda trágica de sua esposa, Helena, e de seu filho pequeno, Gabriel, em um acidente de carro há 5 anos, ele havia se fechado para o mundo. Sua vida se tornou um monastério de trabalho e isolamento. A mansão era seu refúgio, um lugar onde a ordem e o silêncio eram seus únicos companheiros. A bagunça, o barulho, a espontaneidade da vida pareciam lembrá-lo de tudo que havia perdido. Seu coração havia se tornado uma fortaleza impenetrável, guardado por camadas de dor e amargura. Dona Margarete, que havia trabalhado para a família Albuquerque por décadas, era a única pessoa que Frederico tolerava por perto. Ela havia cuidado de Helena e Gabriel com a mesma dedicação com que cuidava da mansão, e a lealdade dela era inquestionável. Por isso, quando Margarete começou a fazer comentários velados sobre certas desordens estranhas na mansão, Frederico, embora inicialmente descrente, começou a prestar atenção. Senhor Frederico, juro que vi um pequeno brinquedo de madeira no tapete da sala de música outro dia. Um bloquinho de montar. Deve ter sido algum dos prestadores de serviço, que são tão desleixados, Margarete comentou um dia, enquanto servia o chá da tarde. Frederico franziu a testa. Impossível, Margarete. Nenhuma criança entra nesta casa. Ele havia proibido a entrada de crianças desde o acidente. A mera menção delas evocava um eco doloroso em seu peito. Outra vez, Margarete relatou, e encontrei um pequeno lenço de bebê, um desses de boca, no cesto de roupa suja na lavanderia, senhor. Devo ter me enganado, mas parecia tão pequeno. Frederico desconsiderou os incidentes. Sua mente racional buscava explicações lógicas, um esquecimento da faxineira anterior, um item que havia ficado para trás. No entanto, uma pequena semente de dúvida foi plantada. Ele, que era obcecado pela ordem, começou a notar pequenas incongruências, uma flor desbotada que aparecia na mesa de centro, um aroma suave de talco de bebê que pairava no ar em alguns corredores, um livro que ele tinha certeza de ter deixado em um determinado lugar, mas que aparecia em outro. Eram detalhes sutis, quase imperceptíveis, mas para Frederico, um homem que vivia de rotinas e padrões, eles eram dissonantes. A tensão na mansão começou a aumentar. Joana sentia a vigilância de Margarete se intensificar. A governanta parecia observá-la com um escrutínio renovado, seus olhos azuis afiados, como se estivesse em busca de uma pista. Joana redobrou seus cuidados. Escondia melhor as poucas coisas de Davi que trazia consigo, uma mamadeira extra, uma fralda de pano, e limpava com ainda mais afinco, para não dar margem a críticas. Mas o medo era um fardo pesado que ela carregava o tempo todo. Um dia, Dona Margarete informou a Joana que o Sr. Frederico estaria viajando a negócios por 3 dias. A notícia foi um alívio misto.
Menos vigilância do patrão, mas também a incerteza sobre o que Dona Margarete faria em sua ausência. Joana decidiu que aproveitaria a oportunidade. Pela primeira vez, ela pediria a Dona Célia para trazer Davi à mansão para uma breve visita, talvez para um almoço rápido no jardim, longe de olhares curiosos. Era arriscado, mas a saudade de Davi era quase insuportável, e o cansaço mental de viver a mentira era exaustivo. No dia seguinte, Frederico partiu. A mansão, embora já silenciosa, ganhou uma quietude ainda mais profunda. Dona Margarete parecia relaxar um pouco, seus ombros menos tensos. Joana enviou uma mensagem a Dona Célia, pedindo que trouxesse Davi após o almoço. À medida que o horário se aproximava, Joana sentia uma mistura de euforia e pavor. Ela arrumou uma pequena área na parte mais afastada do jardim, perto de um banco de pedra escondido por arbustos e árvores frondosas. Ali, ela esperaria Davi. Aquele seria o seu refúgio, o seu momento de paz. Enquanto Joana se preparava para o almoço, um telefonema inesperado mudou tudo. Frederico ligou para Dona Margarete, informando que sua reunião havia sido cancelada. Ele voltaria à mansão no início da tarde, mais cedo do que o previsto. O cancelamento havia sido abrupto, e ele precisava de alguns documentos urgentes em seu escritório. Dona Margarete, com seu habitual senso de dever, informou Joana sobre a mudança de planos. O Sr. Frederico está voltando. Espere-o com os documentos na biblioteca. E certifique-se de que tudo esteja impecável. O coração de Joana disparou. Frederico voltaria. E Dona Célia e Davi estavam a caminho. O pânico a invadiu. Ela precisava avisar Dona Célia, mas não tinha como. Seu celular estava no modo silencioso, guardado no bolso. Ela imaginou o pequeno Davi, sorridente em seu carrinho, se aproximando da mansão, e o horror de ser descoberta a dominou. Joana correu para a janela, procurando por Dona Célia, mas a rua estava vazia. O tempo estava se esgotando. Ela precisava agir. Desesperada, ela pensou em um plano. Haveria uma pequena portaria de serviço nos fundos da mansão, raramente usada. Se ela conseguisse interceptar Dona Célia ali, talvez ninguém percebesse. Com o corpo tremendo, Joana começou a varrer o hall principal, seu coração batendo como um tambor. Ela viu o carro de Frederico se aproximando pelo portão. O tempo se encurtava. Ele estava lá. Frederico entrou na mansão, com sua expressão habitual de seriedade. Ele mal notou Joana, seus pensamentos já em seus documentos. Margarete, os relatórios da divisão de investimentos. Na biblioteca, por favor. Sim, senhor. Joana, você pode acompanhar o Sr. Frederico. Eu irei buscar os relatórios. Dona Margarete instruiu. Joana seguiu Frederico até a biblioteca, sua mente fervilhando. Ela estava presa. Como ela poderia correr para o portão de serviço agora? A governanta estava com ela. De repente, um pequeno som, um choro abafado, vindo do lado de fora da mansão, quebrou o silêncio. Era sutil, quase inaudível para ouvidos menos atentos, mas para Joana, era o som mais reconhecível do mundo. Era Davi. Ele havia chegado. O pânico atingiu um novo nível. Joana sentiu o rosto esquentar, o suor escorrendo pela testa. Frederico, absorto em seus pensamentos, parecia não ter ouvido. Mas Dona Margarete, com sua audição aguçada, ergueu uma sobrancelha. Que som foi esse, Joana? Não permitimos barulhos externos que perturbem o Sr. Frederico. A voz de Margarete era fria e interrogativa. Não ouvi nada, senhora, Joana gaguejou, sua voz traindo seu nervosismo. Ela estava desesperada para desviar a atenção. Ela precisava de um pretexto para sair. Frederico, no entanto, pareceu ter captado algo. Ele fez uma pausa, seus olhos azuis semicerrados, como se estivesse tentando identificar a origem do som. Não era o choro de Davi que o intrigava, mas sim a reação de Joana. A gagueira, a palidez, o olhar de pavor. Joana, vendo a atenção de Frederico voltada para ela, sentiu seu mundo desabar. Ela precisava fazer algo,
qualquer coisa, para proteger Davi e seu segredo. Ela não podia arriscar que Frederico ou Margaret vissem Dona Célia com o carrinho de bebê. Uma ideia desesperada e arriscada surgiu em sua mente. Ela tinha que criar uma distração, uma emergência que a tirasse dali imediatamente. Senhor Frederico, Dona Margarete, com licença. Joana exclamou, com uma voz forçadamente alta, apontando para uma das prateleiras mais altas da biblioteca. Acho que vi um rato. Ali em cima, senhor. Frederico e Margarete olharam para onde Joana apontava. Naquele momento de distração, Joana, com uma agilidade surpreendente, deu um passo em direção à janela, como se fosse para verificar melhor, mas seu objetivo real era ganhar tempo para o próximo movimento. Dona Margarete bufou, descrente. Um rato? Nesta casa impecável? Joana, pare com essas tolices. Mas Frederico, embora cético, pareceu momentaneamente intrigado. A menção de um rato era, de fato, uma perturbação inesperada para a ordem de sua mansão. Joana sabia que sua farsa não duraria muito. Ela precisava de um plano B. Ela precisava sair dali, interceptar Dona Célia e Davi, e levá-los para um lugar seguro. A mansão não era um lugar para crianças, e seu segredo estava por um fio. A imagem de Davi, chorando do lado de fora, a impulsionava. Enquanto Frederico e Margarete discutiam brevemente sobre a possibilidade de um roedor, Joana conseguiu dar mais um passo em direção à porta da biblioteca. Ela já podia ouvir o choro de Davi mais alto, mais persistente. O pequeno anjo não se importava com a discrição ou com os segredos dos adultos. Ele apenas queria sua mãe. Margarete, com uma expressão de irritação, virou-se para Joana. Joana, já chega. Não há rato algum. O que está acontecendo com você hoje? Nesse momento, Frederico, que havia olhado para fora da janela em busca do tal rato, percebeu algo. Não um roedor, mas uma figura agachada perto do portão de serviço, com um carrinho de bebê. E o som do choro, que agora era inconfundível, vinha de lá. Os olhos de Frederico se arregalaram. Um bebê. Nesta casa? Ele se virou para Joana, que estava pálida, com os olhos fixos na governanta, prestes a tentar mais uma desculpa esfarrapada. Joana, a voz de Frederico soou, baixa e perigosa. O que é aquilo lá fora? Ele apontou para a janela. Joana congelou. Ela sabia que estava perdida. Seu corpo tremia. A mentira que ela havia construído com tanto esforço estava prestes a desmoronar. A vergonha e o medo a envolveram. Ela não conseguia falar. Dona Margarete, seguindo o olhar de Frederico, também viu Dona Célia e o carrinho. Seus olhos se arregalaram em choque, depois se estreitaram em fúria. A quebra da regra mais fundamental da casa. Um bebê? Senhora, o que significa isso? Margarete exclamou, virando-se para Joana, sua voz se elevando em um tom de condenação. Você mentiu para nós. Você trouxe uma criança para os arredores desta propriedade. Joana sentiu as lágrimas brotarem. Ela não podia se defender. Não havia defesa. Tudo que ela havia tentado construir, tudo pelo qual ela havia lutado, estava em ruínas. A imagem de Davi, chorando do lado de fora, sua única luz, agora era a causa de sua ruína. Frederico, no entanto, não estava olhando para Margarete. Seus olhos estavam fixos em Joana. Ele viu a verdade em seus olhos, a mistura de desespero, medo e, acima de tudo, o amor puro e avassalador que brilhava através de sua máscara de pavor. Aquele amor maternal, cru e vulnerável, tocou uma ferida em seu próprio coração que ele pensava estar cicatrizada. Davi continuou chorando. Seu choro era um som estranho na mansão silenciosa, um lembrete vívido do que Frederico havia perdido. Ele fechou os olhos por um instante, uma imagem borrada de Gabriel, seu próprio filho, piscando em sua mente. Quando Frederico abriu os olhos novamente, sua expressão havia mudado. A frieza habitual deu lugar a uma complexa mistura de choque, raiva e algo mais, algo que Joana não conseguia decifrar. O silêncio na biblioteca era agora opressor, quebrado apenas pelo choro distante de Davi.
Joana esperava a demissão, a humilhação pública, a expulsão. Ela se preparava para a inevitável volta à rua, com Davi. Mas a reação de Frederico não foi a que ela esperava. Ele olhou para a janela novamente, para a pequena figura com o carrinho, depois para Joana, seus olhos azuis perfurando a alma dela, não com raiva pura, mas com uma intensidade que parecia buscar uma verdade mais profunda. O segredo de Joana não era apenas uma violação de regras, era uma revelação, um espelho de sua própria dor. Quem é essa criança, Joana? Frederico perguntou, sua voz quase um sussurro, mas carregada de uma autoridade que congelou o ar. Dona Margarete, ainda chocada, tentou intervir. Senhor Frederico, isso é inaceitável. Ela mentiu para o senhor. Devemos dispensá-la imediatamente. Mas Frederico ergueu a mão, silenciando a governanta. Ele manteve seus olhos em Joana, esperando. Ele precisava de uma resposta. Ele precisava entender a mulher que havia quebrado suas regras, e de alguma forma, abalado a fundação de seu mundo de silêncio e ordem. Joana, com a voz embargada e lágrimas escorrendo pelo rosto, finalmente encontrou as palavras, embora seu corpo ainda tremesse. Ele é meu filho, senhor. Davi. Eu sinto muito. Eu não queria mentir, mas eu não tinha para onde ir. Eu não tinha escolha. Sua dignidade, apesar da vergonha, ainda brilhava através de suas lágrimas. Ela não estava pedindo piedade, mas apenas explicando a verdade nua e crua de sua luta. Frederico ouviu, e uma pequena rachadura, quase imperceptível, apareceu na armadura de gelo que ele havia construído em torno de seu coração. O nome Davi ecoou em sua mente, um som suave e familiar. Ele se lembrava de ouvir o nome de seu próprio filho, Gabriel, com a mesma ternura. A mansão, antes um santuário de silêncio, agora ressoava com o choro de um bebê e as revelações de uma mãe desesperada. O mundo de Frederico, construído sobre a ausência e a ordem, estava prestes a ser invadido por algo que ele jurou que nunca mais permitiria, a vida e a bagunça que um filho trazia. E Joana, em sua vulnerabilidade exposta, havia acidentalmente aberto uma porta que ninguém ousara tocar em anos. O choro de Davi aumentava, e a tensão era quase insuportável. Frederico se aproximou da janela, olhando para a mulher idosa e o carrinho. Seu olhar não era mais de raiva pura, mas de uma profunda introspecção. O que ele faria? Expulsaria Joana e Davi para a rua novamente? Ou a visão daquele pequeno ser, e a força desesperada de sua mãe, finalmente despertaria algo em seu coração congelado? O destino, que Joana acreditava ter escrito em linhas tortas para ela, parecia agora ter entrelaçado sua história com a do milionário de uma maneira que nenhum dos dois poderia prever. O segredo havia sido revelado. E o silêncio da mansão estava prestes a ser quebrado para sempre. Frederico sentiu o mundo silenciar ao seu redor, apesar do choro persistente de Davi vindo do lado de fora e da exclamação indignada de Dona Margarete. Não era a raiva que o preenchia, mas uma avalanche de sensações esquecidas, uma vertigem gelada que vinha de um poço profundo de sua memória. Os olhos de Joana, marejados, mas firmes, não imploravam piedade, expunham a verdade nua de sua luta, a dignidade intrínseca que a mantinha de pé. Aquela confissão não era um pedido, mas uma declaração de sobrevivência. Margarete avançou, seu rosto contorcido em uma fúria rara. Senhor Frederico, isso é um insulto. Uma fraude. Eu avisei sobre a regra mais essencial desta casa. A presença de uma criança é inaceitável. Frederico, no entanto, não desviou o olhar de Joana. A raiva de Margarete parecia distante, insignificante diante da revelação que se desdobrava diante dele. Aquele choro, antes uma inconveniência, agora parecia um eco distante de um som que ele havia banido de sua vida. Gabriel. O nome de seu filho morto surgiu como um fantasma, acompanhado da imagem desbotada da esposa. Ele sentiu um aperto no peito, uma dor familiar que o fazia recuar. Silêncio, Margarete, a voz de Frederico soou baixa, mas com uma autoridade que fez a governanta recuar, chocada. Era a primeira vez em anos que ele a silenciava de forma tão abrupta. Ele não estava irritado com Margarete, mas com a invasão de suas próprias memórias,
com a quebra de sua fortaleza interior. Ele se virou para a janela novamente, observando a figura de Dona Célia, que agora balançava suavemente o carrinho, tentando acalmar Davi. O bebê estava embrulhado em um cobertor simples, mas sua vitalidade era inegável. A vida, que ele havia tentado excluir de seu santuário, estava agora à sua porta, personificada naquele pequeno ser. Joana, Frederico começou, sua voz voltando ao tom sério habitual, mas com uma nova camada de introspecção. Leve a senhora e a criança para dentro. Para a ala de serviço. Por enquanto. A chuva está voltando. Joana ergueu os olhos, descrente. Ela esperava ser dispensada imediatamente, não convidada a entrar. Margarete, ao seu lado, parecia ter petrificado de espanto. A governanta abriu e fechou a boca, sem conseguir proferir uma palavra. A ordem de Frederico era um golpe direto em sua autoridade e em sua visão de mundo. Mas, senhor, Margarete tentou protestar. É uma ordem, Margarete, Frederico disse, seus olhos azuis agora fixos na governanta, não com raiva, mas com uma determinação fria. Eu preciso entender. E este não é um momento para discussões. Faço o que eu digo. Joana, ainda tremendo, assentiu. Ela não podia arriscar desobedecer. Sua mente estava em um turbilhão. A salvação havia chegado de onde ela menos esperava. Ela correu para a porta de serviço, abrindo-a para Dona Célia e Davi. Dona Célia, uma mulher simples e prática, não se surpreendeu com a mudança brusca de planos. Ela apenas sorriu para Joana, uma mistura de alívio e compreensão em seus olhos. Meu anjo, que susto! Ele chorou tanto. Joana pegou Davi nos braços, sentindo o alívio esmagador de tê-lo perto, a salvo do frio e da incerteza da rua. O cheiro de bebê a inundou, e ela se permitiu um breve momento de paz, apertando-o contra o peito. A pequena ala de serviço era modesta, mas quente e seca, um refúgio inesperado. Enquanto Joana confortava Davi, Frederico voltou para a biblioteca. Ele não estava fugindo, mas precisava de um momento para si, para absorver o tremor que havia abalado seu mundo. Ele se sentou em sua poltrona de couro, o silêncio da sala, que antes era seu refúgio, agora parecendo vazio e pesado. O choro de Davi ainda ecoava em sua mente, misturando-se com as memórias de Gabriel. Ele se lembrou da sensação das mãozinhas de seu filho segurando seu dedo, do riso que preenchia a mansão, da vida que havia sido brutalmente arrancada. A mansão, que ele havia transformado em um santuário de luto e ordem, havia sido invadida. Não por ladrões, mas por uma mãe desesperada e seu filho inocente. E, de alguma forma, essa invasão parecia mais perigosa, mais transformadora, do que qualquer ameaça externa. A cena de Joana, pálida, mas ereta, confessando sua mentira em nome da sobrevivência de seu filho, o havia atingido profundamente. Aquele amor maternal, tão puro e avassalador, era algo que ele havia esquecido, ou talvez tentado esquecer, que existia. Frederico passou o resto da tarde em seu escritório, mas não conseguia se concentrar nos relatórios. Sua mente divagava para a ala de serviço, para o choro que havia silenciado. Ele se perguntava se Davi estava bem, se Joana tinha comida para ele. Pensamentos completamente estranhos à sua rotina, estranhos ao homem que ele havia se tornado, o invadiam. À noite, Frederico desceu para o jantar, como de costume. Dona Margarete o esperava, com uma expressão ainda mais austera. Ela não ousou questioná-lo novamente, mas o ar entre eles estava carregado de uma tensão não dita. Margarete, prepare um quarto na ala de serviço. Para Joana e a criança. E prepare algumas roupas de cama, toalhas. Algo para o bebê. Não quero que durmam no chão frio, Frederico ordenou, sua voz mantendo a frieza que usava para esconder suas emoções. Margarete quase deixou cair a bandeja que segurava. Seus olhos se arregalaram. Mas, senhor, o senhor está permitindo que eles fiquem? Sua voz era uma mistura de incredulidade e horror. Sim. Por enquanto. Há uma tempestade vindo, e eu não vou permitir que uma criança pequena seja exposta a ela. E certifique-se de que a despensa esteja abastecida com itens básicos para o bebê. Leite, fraldas.
Discretamente. Frederico não deu espaço para discussão. Ele podia ser o rei ferido, mas ainda era o rei de sua mansão. E, naquele momento, um resquício de sua humanidade havia despertado. Dona Margarete cumpriu as ordens, mas com uma relutância visível. Joana, ao ser informada de que poderia pernoitar na mansão, sentiu uma onda de gratidão e pavor. Ela tinha um teto sobre a cabeça, comida e segurança para Davi. Mas agora, ela e Davi estavam sob o mesmo teto que o temido milionário, o homem que havia proibido crianças de entrarem em sua vida. O segredo havia se tornado uma presença palpável. A noite na mansão foi estranha. Joana e Davi estavam em um quarto simples, mas limpo e aquecido. Davi dormiu profundamente, alheio à complexidade da situação. Joana, no entanto, mal pregou os olhos. Ela observava a luz fraca da rua filtrando-se pela janela, sentindo a imponência da mansão ao redor. O que Frederico queria? Por que ele a havia deixado ficar? Havia um motivo, ela sabia. Ela era uma faxineira, e ele era o patrão. Mas algo havia mudado no olhar dele quando ela confessou a verdade. Uma faísca de algo que ela não sabia definir. Na manhã seguinte, o sol tentava romper as nuvens, tingindo o céu de um cinza colorido. Joana levantou-se cedo, antes que Margarete pudesse dar qualquer ordem. Ela queria se mostrar útil, indispensável. Ela começou a limpar a ala de serviço, certificando-se de que tudo estivesse impecável. Davi dormia em seu berço improvisado, que a governanta, a contragosto, havia providenciado. Frederico, de seu escritório, ouvia o som distante de Joana trabalhando. Era um som reconfortante, de alguma forma, um contraste com o silêncio opressor de antes. Ele estava absorto em seus pensamentos, observando a mansão através da janela. O grande jardim, outrora o playground de Gabriel, era agora um lembrete constante de sua perda. Foi então que Frederico ouviu um som diferente. Não era o choro de Davi, mas um som suave, quase um murmúrio. A curiosidade o impulsionou. Ele se levantou e, sem fazer barulho, caminhou pelos corredores, seguindo o som. Ele desceu as escadas e se aproximou da ala de serviço. A porta do quarto de Joana estava entreaberta. Frederico parou, escondido por uma coluna, e espiou. A cena que ele viu o atingiu como um raio, quebrando as últimas barreiras de seu coração. Joana estava sentada no chão, em frente ao berço de Davi. Ela não estava limpando. Estava cantando. Sua voz era suave e melódica, uma canção de ninar simples, mas cheia de amor. Davi, acordado, olhava para ela com olhos arregalados, seus dedinhos gordinhos esticados para tocar o rosto da mãe. Joana sorria, um sorriso que Frederico nunca havia visto em seu rosto na mansão, um sorriso puro, radiante, livre de medos e mentiras. Ela pegou Davi no colo, aninhando-o contra o peito. Não era um abraço casual, era um abraço de proteção, de amor incondicional. A luz suave da manhã, que penetrava pela janela, envolvia a cena em um brilho dourado, quase etéreo. Joana balançava Davi, murmurando palavras de carinho, beijando seus cabelos escuros. Meu pequeno Davi, meu amor. A mamãe vai cuidar de você. Sempre. Naquele instante, Frederico não viu a faxineira. Ele viu a essência da maternidade, a força da vida, a pureza do amor. Ele viu em Joana a imagem de Helena, sua esposa, cantando para Gabriel. Ele viu Gabriel em Davi, na inocência do seu olhar, na fragilidade do seu corpinho. O vazio em seu peito, que ele pensou que nunca seria preenchido, pareceu vibrar, uma mistura agridoce de dor e um anseio profundo. A canção de Joana era a melodia que ele havia banido de sua vida. O riso de Davi, agora suave e contente, era o som que ele havia jurado que nunca mais ecoaria em sua mansão. A cena era um espelho, mostrando-lhe a esterilidade de sua própria existência, a solidão que ele havia cultivado como um jardim fechado. Frederico sentiu uma lágrima solitária escorrer por seu rosto, a primeira em anos. Não era uma lágrima de tristeza por sua perda, mas uma lágrima de reconhecimento, de um despertar. Ele havia se fechado para a vida, para a alegria, para o amor, temendo a dor da perda.
Mas Joana, com sua dignidade e seu amor materno inquebrável, havia-lhe mostrado que a vida, mesmo em sua forma mais vulnerável, era um milagre. Ele permaneceu ali, observando-os, uma figura silenciosa nas sombras. Ele não queria interromper aquele momento sagrado. Ele sentiu uma estranha mistura de inveja e um calor reconfortante. A presença de Davi, a inocência de sua existência, era um bálsamo para sua alma ferida. E a força de Joana, sua capacidade de amar e proteger, apesar de tudo, era um farol. Frederico recuou lentamente, o mais silencioso possível, e voltou para seu escritório. O mundo não havia se silenciado, havia se tornado mais vívido. As paredes da mansão, antes um escudo, agora pareciam finas demais para conter a torrente de emoções que o invadia. Ele se sentou em sua mesa, mas não olhou para os papéis. Seus olhos estavam fixos em um ponto distante, sua mente revivendo a cena que acabará de testemunhar. O rosto de Davi, o sorriso de Joana, a melodia suave. Ele sentiu um desejo avassalador de se aproximar, de tocar aquela vida, de fazer parte daquela luz. Mas o medo ainda era uma âncora. O medo de se apegar, de amar novamente, de perder tudo de novo. Nos dias seguintes, Frederico começou a fazer pequenas observações, sutis demais para Margarete perceber, mas carregadas de uma nova intenção. Ele notava o cheiro de sabonete de bebê que às vezes pairava na ala de serviço. Via um pequeno sapatinho que Joana havia esquecido em um corredor. Ele começou a deixar, acidentalmente, pequenos itens em locais estratégicos, um cobertor de bebê que havia sido de Gabriel, uma antiga caixa de brinquedos de madeira que ele havia guardado em um armário, agora convenientemente esquecida em um canto da despensa. Joana encontrava esses objetos com uma mistura de surpresa e gratidão. Ela sabia que não eram de Margarete. Aqueles itens eram antigos, bem cuidados, e pareciam ter sido deixados ali com um propósito. Ela suspeitava que era Frederico, mas não ousava perguntar. Uma comunicação silenciosa e sutil começou a se desenvolver entre eles, mediada pelos objetos e pela presença inocente de Davi. Frederico passava mais tempo na biblioteca, sua fortaleza, mas agora ele observava Joana. Ele via a dedicação dela ao trabalho, a maneira como ela tratava a mansão com reverência, mesmo com a fadiga estampada em seu rosto. Ele via a dignidade em seus gestos, a resiliência em seu silêncio. Uma tarde, Margarete, ainda irritada com a presença de Joana e Davi, decidiu testar os limites. Ela havia percebido o comportamento mais leniente de Frederico. Joana, o senhor Frederico me pediu para verificar o sótão. É um lugar muito empoeirado e cheio de teias. Você deve limpá-lo imediatamente, Margarete ordenou, com um brilho malicioso nos olhos. E é proibido deixar o bebê sozinho, então terá que levá-lo com você. O sótão era um lugar proibido para crianças, cheio de móveis antigos, caixas empoeiradas e escadas perigosas. Margarete sabia disso. Era uma tentativa clara de forçar Joana a desistir, ou de expô-la a um perigo que Frederico, ela esperava, não toleraria. Joana sentiu o coração apertar. Ela não podia levar Davi para lá. Era perigoso, sujo, e ele poderia se machucar. Mas ela também não podia se recusar, sob pena de ser dispensada. Ela olhou para o berço, onde Davi dormia serenamente. Frederico, que havia descido para buscar um livro, ouviu a conversa. Ele parou, escondido por uma parede, ouvindo cada palavra de Margarete. A malícia na voz da governanta era inegável. A dor em Joana era palpável. Ele sentiu uma onda de raiva crescer dentro de si. Ele se aproximou, sua voz fria e controlada. Margarete, o sótão não está na lista de prioridades de limpeza de Joana. E é um local de risco. Não é apropriado para a presença de uma criança. Remova essa tarefa da lista dela. Margarete virou-se, chocada. Mas, senhor, eu apenas estava tentando garantir a limpeza completa da propriedade. Não. Você estava tentando criar uma situação impossível. E eu não tolero esse tipo de conduta. Joana, ignore essa instrução. Há outras tarefas mais urgentes. A voz de Frederico era um chicote.
Joana ergueu os olhos para Frederico, uma mistura de gratidão e surpresa em seu olhar. Ele a havia defendido publicamente. Era um gesto pequeno, mas significativo. Era a primeira vez que ele intervinha diretamente em seu favor. Margarete, derrotada, recuou, seu rosto pálido de raiva e humilhação. A governanta sentiu que seu domínio na mansão estava diminuindo, e que Joana, a faxineira humilde, estava se tornando uma ameaça maior do que ela imaginava. Ela sabia que a batalha não havia terminado, mas que a balança de poder estava começando a mudar. Frederico não olhou para Joana. Ele apenas a defendeu, e depois voltou para a biblioteca. Mas algo havia se quebrado dentro dele. A passividade, a indiferença, estavam se desfazendo. Ele havia sentido o ímpeto de proteger, o desejo de intervir. A semente que Davi e Joana haviam plantado em seu coração estava começando a florescer. Nos dias que se seguiram, a tensão na mansão era palpável. Margarete estava mais fria e distante do que nunca, mas não ousava confrontar Joana diretamente. Frederico, por sua vez, começou a se esbarrar com Joana e Davi mais frequentemente. Ele não falava muito, mas seus olhos azuis, antes tão distantes, agora pareciam curiosos, quase gentis, ao observar Davi. Uma tarde, Joana estava limpando o jardim de inverno, um local ensolarado e cheio de plantas exóticas. Davi, em seu carrinho, estava acordado, observando as folhas e as cores. Frederico entrou, ostensivamente para regar uma orquídea rara. Davi, vendo Frederico, fez um pequeno som, uma exclamação de bebê, e esticou uma mãozinha para ele. Joana sentiu o coração disparar. Ela esperava que Frederico recuasse, irritado. Mas ele não o fez. Frederico olhou para a mãozinha estendida de Davi. Uma hesitação sutil, quase imperceptível. Então, com uma lentidão que parecia uma eternidade, ele estendeu seu próprio dedo. Davi o agarrou, com a força surpreendente de um bebê, e sorriu. Um sorriso banguela, puro, que derreteu algo dentro de Frederico. Frederico olhou para Joana, uma emoção complexa em seus olhos. Não havia mais a frieza de antes, nem a raiva da revelação. Havia algo mais profundo, algo que Joana não conseguia decifrar, mas que a fez sentir um calor estranho no peito. Era um reconhecimento silencioso, uma ponte que começava a ser construída entre seus mundos tão díspares. Ele sentiu o desejo de Gabriel em seu toque, a inocência que ele havia perdido. Naquele momento, Frederico percebeu que a presença de Davi não era uma perturbação, mas um convite. Um convite para a vida, para o amor, para a cura. E ele, o milionário solitário, o rei ferido em sua mansão de silêncio, estava começando a sentir que talvez, apenas talvez, ele estivesse pronto para aceitar. O caminho à frente seria tortuoso, ele sabia, mas a pequena mão de Davi havia lhe mostrado uma luz que ele pensou ter sido extinta para sempre. O silêncio na mansão Albuquerque havia se tornado uma entidade viva, carregada de expectativas e tensões não ditas. Margarete, após ser publicamente repreendida por Frederico, sentia-se humilhada, sua autoridade corroída pela presença da faxineira e seu filho. Seus olhos azuis, antes vigilantes, agora ardiam com um fogo de ressentimento, e sua postura rígida escondia uma fúria crescente. Para ela, Joana não era apenas uma empregada insubordinada, era uma intrusa, uma ameaça à ordem meticulosa que ela havia zelado por décadas, e uma sombra à memória da senhora Helena e do pequeno Gabriel. Frederico, por sua vez, tentava manter a fachada de seu comportamento habitual, mas sua mente estava em um turbilhão. A cena de Joana cantando para Davi, o toque da mãozinha do bebê em seu dedo, haviam quebrado o dique de sua amargura. Ele se sentia um estranho em sua própria casa, e em sua própria pele. O vazio que antes o definia agora parecia ser preenchido por uma confusão de emoções que ele temia. Ele observava Davi de longe, um pequeno ser que se movia pela ala de serviço com uma inocência que contrastava brutalmente com a seriedade da mansão. Cada riso de Davi, cada murmúrio infantil, era uma melodia que reabria feridas antigas, mas que também prometia uma cura inesperada. Nos dias que se seguiram, a distância entre Frederico e Davi começou a diminuir, de forma sutil, quase imperceptível. Frederico se pegava esbarrando com Joana e o bebê nos corredores, no jardim.
Ele não forçava a interação, mas permitia que ela acontecesse. Uma manhã, enquanto Joana arrumava alguns vasos de flores na estufa, Davi, sentado em um carrinho de bebê que Joana havia emprestado de Dona Célia, começou a rir de uma borboleta que voava perto. Frederico, que estava lendo um jornal em um banco próximo, sem que Joana percebesse, observava a cena. O riso de Davi era contagioso, e Frederico sentiu um calor suave em seu peito, algo que ele pensava ter morrido há muito tempo. Davi, percebendo o movimento de Frederico, virou a cabeça e esticou os braços em sua direção, um gesto natural de bebê que buscava contato. Joana, que havia se virado com um jarro d'água na mão, congelou. Ela esperava a reprovação, o retraimento. Mas Frederico, para sua surpresa, se aproximou lentamente. Ele pegou uma flor colorida da estufa e a ofereceu a Davi. O bebê, com seus olhos brilhantes, agarrou a florzinha com curiosidade e a levou à boca, rindo. Frederico sorriu. Um sorriso discreto, quase imperceptível, mas que Joana não via em seu rosto desde a fotografia de sua família perdida. Era um sorriso que transformava a frieza de seus olhos em um brilho de ternura. Ele olhou para Joana, e desta vez, havia uma nova camada de reconhecimento em seu olhar. Ele é muito curioso, Frederico murmurou, sua voz mais suave do que Joana jamais havia ouvido. Sim, senhor. Ele adora a natureza, Joana respondeu, sua voz um pouco rouca pela emoção. Era a primeira vez que eles conversavam sobre Davi de forma tão aberta, sem a sombra do segredo. A partir daquele dia, esses pequenos encontros se tornaram mais frequentes. Frederico começou a deixar livros infantis, que pertenceram a Gabriel, em sua biblioteca, esquecidos em prateleiras baixas onde Davi, quando engatinhava, pudesse alcançá-los. Ele comprava frutas frescas e as deixava na cozinha, sabendo que Joana as usaria para fazer papinhas para Davi. Não havia palavras, apenas gestos silenciosos, uma comunicação que transcendia o verbal, construindo uma ponte invisível entre o passado doloroso de Frederico e o futuro incerto de Joana. Margarete, porém, não era cega. Ela notava as migalhas de pão que apareciam misteriosamente no chão da biblioteca, os novos livros infantis nas prateleiras, o cheiro suave de talco de bebê que, vez ou outra, pairava no ar da cozinha. Ela via os olhos de Frederico se suavizarem quando ele acidentalmente encontrava Davi no jardim. O medo dela não era apenas da desordem, mas da mudança. A mansão era seu reino, e a possibilidade de Joana e Davi conquistarem um espaço ali ameaçava tudo o que ela representava. A lealdade de Margarete à memória de Helena e Gabriel havia se transformado em uma possessividade distorcida, e Joana era a intrusa que ousava substituir o insubstituível. A determinação de Margarete em expor Joana se intensificou. Ela vasculhou os arredores da mansão, procurando por pistas. Ela começou a seguir Joana em seus breves retornos para buscar Davi em Dona Célia. E foi durante uma dessas observações que ela encontrou um envelope antigo, caído de uma sacola de compras de Joana, com uma foto de Davi ainda menor e um recibo de um albergue simples. Aquilo, para Margarete, era a prova que precisava, a prova da vida de pobreza de Joana, da mentira sobre sua condição de mãe, e, mais importante, de sua tentativa de se aproveitar da bondade do Sr. Frederico. Com a prova em mãos, Margarete sentiu um arrepio de satisfação. Ela esperou o momento certo, um momento que causasse o máximo de impacto e humilhação. A oportunidade surgiu quando Frederico decidiu organizar um pequeno coquetel na mansão para alguns parceiros de negócios e investidores importantes. Era um evento discreto, mas de grande significado para seus negócios. A mansão seria preenchida por figuras influentes da sociedade, um palco perfeito para sua vingança. Enquanto isso, a relação entre Frederico e Joana havia avançado para um terreno mais pessoal. Uma noite, Frederico encontrou Joana no jardim, sentada em um banco, observando as estrelas. Davi dormia serenamente em seus braços. A visão tocou algo profundo em Frederico. Ele se sentou ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. A noite está linda, Frederico começou, sua voz surpreendentemente suave. Sim, senhor. É um presente. Lá na rua, a gente mal via as estrelas, Joana respondeu, sua voz carregada de uma melancolia discreta.
Frederico permaneceu em silêncio por um momento, absorvendo suas palavras. Joana, eu preciso te contar algo. Ele hesitou, buscando as palavras certas. Eu tive um filho. Gabriel. E minha esposa, Helena. Eles se foram há 5 anos. Em um acidente. A voz dele quebrou ligeiramente, a dor, que ele mantinha trancada, escapando por entre as palavras. Joana se virou, seus olhos cheios de compaixão. Ela já sabia da perda dele pela fotografia, mas ouvir a dor dele de forma tão direta era diferente. Eu sinto muito, senhor. Nenhuma dor se compara à perda de um filho, de uma família. A mansão, ela se tornou meu santuário de silêncio. Tudo que me lembrava deles, da vida, do riso, eu bania. Pensei que assim a dor iria embora. Mas ela só ficou mais profunda, mais vazia, Frederico confessou, sua voz um murmúrio quase inaudível. Ele olhou para Davi, que dormia tranquilamente. Até que Davi chegou. E com ele, você. Joana sentiu um arrepio. A confissão de Frederico era uma ponte, uma vulnerabilidade que ela nunca imaginou que ele mostraria. Ela se lembrou de sua própria luta, da dor de ser abandonada, da solidão. Davi é minha luz, Senhor. Ele me deu forças para lutar, para mentir, para sobreviver. Eu não queria enganá-lo, mas eu não tinha escolha. Ele precisava de um futuro. Eu sei, Frederico disse, e desta vez, não havia julgamento em sua voz, apenas compreensão. Eu entendi. Você tem uma dignidade que eu não vejo há muito tempo. E Davi, ele tem me feito ver as coisas de uma forma diferente. Ele trouxe de volta algo que eu pensei ter perdido para sempre. Naquele momento de vulnerabilidade compartilhada, um elo profundo se formou entre eles. Não era apenas a relação de patrão e empregada, mas a conexão de duas almas feridas, encontrando consolo e talvez, apenas talvez, a promessa de uma nova família. O vazio em Frederico não parecia tão assustador agora, e a solidão de Joana parecia menos opressora. O dia do coquetel chegou, e a mansão se encheu de um brilho de luxo e conversas discretas. Homens e mulheres elegantes circulavam pelos salões, com taças de champanhe nas mãos. Joana estava ocupada na cozinha, ajudando a equipe de catering, enquanto Davi dormia em seu quarto na ala de serviço, sob os cuidados de Dona Célia, que havia vindo para ajudar. Margareth estava em seu elemento, supervisionando tudo com sua eficiência impecável, mas seus olhos, vez ou outra, se fixavam em Joana com um brilho de antecipação. Ela esperava o momento perfeito. Frederico, elegante em seu terno, cumprimentava seus convidados, mas sua mente estava dividida. Ele se sentia atraído pela vitalidade da casa, pelo burburinho das pessoas, mas ao mesmo tempo, sentia a falta do silêncio, e da pequena presença que agora havia se tornado tão importante para ele. Em meio ao coquetel, Frederico anunciou que faria um brinde. Os convidados se reuniram, as taças levantadas. Margareth, com um sorriso forçado, estava ao lado de Frederico, segurando uma bandeja com mais taças. Era o momento dela. Queridos amigos e parceiros de negócios, Frederico começou, sua voz ressoando pelo salão. Gostaria de brindar ao sucesso de nossos empreendimentos, e a uma nova fase em minha vida. Foi então que Margareth, com uma calculada distração, deixou cair a bandeja de taças de champanhe aos pés de Frederico, fazendo um barulho estrondoso que silenciou instantaneamente a conversa no salão. Todos os olhos se voltaram para o centro do salão. Margareth rapidamente se ajoelhou, fingindo desespero, e começou a recolher os cacos, mas seu verdadeiro plano estava prestes a ser executado. Oh, meu Deus, me perdoe, Sr. Frederico. Eu estou tão nervosa hoje, com tantas pessoas, e com a nova situação da casa, Margareth exclamou, com uma voz falsamente contrita, mas alto o suficiente para ser ouvida por todos. Ela então se levantou, e com uma expressão de falsa preocupação, olhou para Joana, que havia saído da cozinha, atraída pelo barulho. Senhor Frederico, com todo o respeito, eu sinto que tenho o dever de alertar a todos aqui presentes sobre a verdadeira identidade de algumas pessoas nesta casa. A senhora Joana, Margareth começou,
apontando um dedo acusador para Joana, que estava pálida de choque. Ela é uma fraude. Ela escondeu a existência de seu filho, o bebê que agora vive em sua propriedade. Ela enganou o senhor, aproveitando-se de sua bondade e de sua dor. Um burburinho se espalhou pelo salão. Os convidados cochichavam, chocados. Joana sentiu o sangue gelar nas veias. Sua dignidade estava sendo pisoteada publicamente, sua vida exposta e distorcida. A vergonha a consumia, e ela sentiu o desejo de fugir, de desaparecer. Seus olhos marejaram, mas ela se recusou a chorar. Não ali, não diante daquela multidão de olhares curiosos e julgadores. Essa mulher, Sr. Frederico, Margarete continuou, seu tom se elevando em um crescendo dramático, ela é uma irresponsável. Uma mãe solteira, sem condições, que se infiltrou em sua casa com um plano. Ela mente para todos nós. E agora, com a presença de um bebê barulhento, ela está perturbando a paz que o senhor tanto preza, profanando a memória de Helena e Gabriel. Os olhares dos convidados se fixaram em Joana, alguns com curiosidade mórbida, outros com desaprovação. Joana sentiu o peso do julgamento social, a condenação silenciosa que a havia perseguido por toda a vida. Ela olhou para Frederico, seu coração batendo forte, esperando a condenação final, a expulsão inevitável. Frederico, no entanto, não estava pálido ou chocado. Uma onda de raiva, fria e controlada, subiu por ele. Mas não era a raiva de Joana. Era a raiva de Margarete, e da crueldade de sua ação. A menção de Helena e Gabriel, usada como arma para humilhar Joana, era a linha que ele não permitiria que fosse cruzada. Margarete, basta, Frederico disse, sua voz baixa, mas com uma autoridade que congelou a todos no salão. Ele deu um passo à frente, sua figura imponente dominando o espaço. Você foi longe demais. Mas, senhor, eu estou apenas protegendo o senhor. Protegendo esta casa, Margarete gaguejou, percebendo que seu plano havia saído do controle. Não, Frederico disse, seu olhar azul perfurando Margarete com uma intensidade gélida. Você está tentando destruir uma mulher honesta, e, pior ainda, você está usando a memória de minha família para seus próprios fins vis, para sua própria inveja. Eu não vou permitir isso. Frederico então virou-se para os convidados, que observavam a cena em completo silêncio. Ele respirou fundo, e sua voz, embora ainda controlada, carregava uma emoção profunda que Joana nunca havia ouvido. Sim, é verdade que Joana tem um filho. E sim, ela me escondeu sua existência no início. Mas ela o fez por desespero, não por malícia. Ela o fez para sobreviver, para proteger seu filho em um mundo que, muitas vezes, é cruel e injusto para as mães solteiras. Frederico olhou para Joana, e um calor suave, um reconhecimento profundo, brilhou em seus olhos. Joana é a mulher mais digna e honrada que conheço. Ela luta com uma força que muitos de nós, em nossa vida de privilégios, nunca teremos que enfrentar. E seu amor por Davi, é o amor mais puro e verdadeiro que já testemunhei. Um murmúrio de surpresa se espalhou pelos convidados. Frederico Albuquerque, o milionário solitário e inatingível, estava defendendo publicamente sua faxineira, e confessando uma verdade emocional que poucos esperavam. A memória de minha esposa, Helena, e de meu filho, Gabriel, não é profanada pela vida, mas sim enriquecida por ela, Frederico continuou, sua voz ganhando força. A vida que Joana e Davi trouxeram para esta casa, para minha vida, não é uma perturbação. É uma bênção. É a luz que eu havia banido, a esperança que eu pensava ter perdido para sempre. Ele então se virou para Margarete, seus olhos agora cheios de uma tristeza severa. Margarete, sua lealdade foi, por anos, valiosa. Mas sua crueldade e sua inveja cegaram você. Você está demitida. Esta casa não tem mais lugar para você. As palavras de Frederico caíram como um raio no salão. Margarete cambaleou para trás, seu rosto branco de choque e humilhação. Ela tentou protestar, mas as palavras falharam em sua garganta. Os seguranças da mansão, que haviam sido alertados por um sinal discreto de Frederico, se aproximaram e a escoltaram para fora da casa, em meio a olhares chocados e sussurros de desaprovação.
O silêncio voltou a reinar no salão, mas era um silêncio diferente agora, carregado de uma energia de mudança, de uma nova verdade. Joana estava atônita, as lágrimas escorrendo livremente pelo rosto, não de tristeza, mas de alívio e gratidão avassaladora. Ele a havia defendido. Ele havia acreditado nela. Ele havia visto sua dignidade. Frederico, então, se aproximou de Joana. Ele estendeu a mão, e com um gesto que Joana nunca havia imaginado, segurou a dela. O toque de sua pele era quente, reconfortante. Joana, Frederico disse, sua voz suave e sincera. Eu sei que você mentiu para mim. Mas eu sei que você o fez por amor, e por uma necessidade desesperada. E eu sou grato por você e Davi terem entrado em minha vida. Vocês trouxeram de volta a vida, a esperança, e a possibilidade de uma nova família. Ele olhou nos olhos dela, e o vazio que antes o assombrava parecia ter sido substituído por uma profunda ternura. Por favor, não vá. Eu preciso de você. Vocês. Joana não conseguia falar. Suas lágrimas de emoção a impediam de proferir qualquer palavra. Ela apenas assentiu, sua mão apertando a dele. A dignidade, que ela pensava ter sido pisoteada, havia sido não apenas restaurada, mas exaltada. A justiça emocional que ela tanto ansiava havia chegado, não por acaso, mas pela força de seu próprio amor materno, e pela coragem de um homem ferido que havia encontrado a cura. Os convidados, que haviam testemunhado a cena, começaram a conversar novamente, mas com um tom de respeito e admiração. Frederico não havia apenas defendido sua empregada, ele havia feito uma declaração. Ele havia aberto seu coração, e havia escolhido a vida, a família, acima da ordem e do isolamento que havia cultivado. Naquele momento, em meio à opulência da mansão Albuquerque, uma nova semente foi plantada. Não era apenas o início de um romance, mas a promessa de uma família, de um lar, de uma redenção que havia vindo de onde menos se esperava. O caminho à frente seria incerto, mas Joana não estava mais sozinha. E Frederico não era mais o rei ferido em seu castelo de silêncio. A luz dourada da esperança, que ele pensou ter sido extinta, estava começando a brilhar novamente, e com ela, a promessa de um novo começo para todos. A crise havia passado, mas o futuro, agora cheio de possibilidades, esperava por eles, com a inocência e a força de um pequeno Davi guiando o caminho. O burburinho no salão se transformou em sussurros chocados, depois em um silêncio reverente. Os olhares, antes cheios de curiosidade mórbida, agora fixavam-se em Joana e Frederico com uma mistura de admiração e incompreensão. A revelação de Frederico não era apenas uma defesa, era uma confissão, um ato de vulnerabilidade que redefiniu não só sua própria imagem, mas também a atmosfera da mansão Albuquerque. Joana sentiu o calor da mão de Frederico na sua, um toque que, por si só, dizia mais do que 1000 palavras. As lágrimas, que antes haviam sido de desespero e vergonha, agora escorriam por seu rosto, carregadas de uma emoção avassaladora, gratidão, alívio e uma faísca de esperança que ela pensou jamais sentir novamente. Ele a havia defendido, não como uma empregada, mas como uma mulher de dignidade inabalável, uma mãe cujo amor era a mais pura das verdades. Frederico, sentindo o tremor da mão de Joana, apertou-a gentilmente. Seus olhos, que por anos haviam abrigado uma melancolia profunda, agora brilhavam com uma determinação serena. Ele havia cruzado uma fronteira, e não havia como voltar atrás. O vazio que ele cultivara em seu coração por tanto tempo começava a ser preenchido por uma coragem recém-descoberta. Os convidados, percebendo o caráter íntimo e a profundidade do momento, começaram a se dispersar discretamente. Alguns se aproximaram para oferecer palavras de apoio a Frederico, outros apenas acenaram com respeito. Aquele coquetel, planejado para ser um evento de negócios, havia se transformado em uma catarse pública, um ponto de virada na vida do anfitrião e, consequentemente, na vida de Joana. Quando o último convidado se retirou, a mansão voltou a mergulhar em seu silêncio, mas não o silêncio estéril de antes. Era um silêncio carregado de novos significados, de promessas não ditas e de um futuro que se abria com possibilidades infinitas. Frederico e Joana permaneceram no centro do salão,
as mãos ainda unidas, as luzes douradas dos lustres refletindo em suas feições. Joana, Frederico finalmente disse, sua voz um pouco rouca, mas firme. Eu sei que foi avassalador. Mas eu não podia mais permitir que a injustiça prevalecesse. Não podia permitir que Margaret a humilhasse daquela forma. Joana ergueu os olhos para ele, sua visão embaçada pelas lágrimas. Eu não sei o que dizer, senhor. Eu achei que tudo estava perdido. Que eu seria dispensada, que teríamos que voltar para a rua. Mas o senhor me defendeu. Me deu voz. Frederico levou a mão dela aos lábios, beijando-a suavemente, um gesto que fez o coração de Joana disparar ainda mais. Você nunca mais estará sozinha, Joana. Nem você, nem Davi. Esta casa não será mais um mausoléu de lembranças. Ela será um lar. Nosso lar. A palavra nosso ecoou na mente de Joana, um som doce e quase incompreensível. Ela, a faxineira humilde sem eira nem beira, estava sendo convidada a compartilhar a vida, e o lar, de um milionário. Não por caridade, ela percebeu, mas por um reconhecimento genuíno de sua dignidade e do amor que ela representava. Mas, e Davi? E nós? Joana perguntou, a voz quase inaudível, mas cheia de uma esperança recém-despertada. Frederico sorriu, um sorriso caloroso que transformou seu rosto, apagando anos de dor e solidão. Davi é a luz que eu não sabia que precisava. E você, Joana, você é a coragem que me fez enxergar essa luz. Eu quero que vocês fiquem. Quero que construamos uma vida juntos. Se você me permitir. Naquele momento, as barreiras de classe, de passado e de sofrimento se dissolveram. Apenas dois corações, feridos e esperançosos, se encontravam. Joana, sem hesitar, jogou-se nos braços de Frederico, o abraçando com toda a força, sentindo o calor e a segurança que ele irradiava. O mundo havia parado, e apenas a promessa de um novo começo preenchia o ar. Nos dias que se seguiram, a mansão Albuquerque passou por uma transformação notável. O silêncio estéril foi substituído por uma orquestra suave de sons, o riso de Davi ecoando pelos corredores, os passos leves de Joana, a voz de Frederico, antes tão formal, agora carregada de uma doçura recém-descoberta. Davi foi oficialmente realocado para um quarto espaçoso e ensolarado na ala principal da mansão, transformado em um quarto infantil acolhedor, com brinquedos coloridos e móveis feitos sob medida. Joana, por sua vez, deixou de ser a faxineira para assumir um papel mais ativo na gestão da casa, mas, acima de tudo, como parceira de Frederico e mãe de Davi. Sua dignidade estava plenamente restaurada, e seu brilho, que antes fora ofuscado pela diversidade, agora irradiava. Frederico, por sua vez, redescobriu a alegria de viver. Ele passava mais tempo em casa, observando Davi engatinhar pelos tapetes, explorando os cantos da mansão com uma curiosidade infantil que ele havia banido de suas lembranças. Ele lia histórias para Davi, brincava com ele no jardim, e ria com uma espontaneidade que a mansão não ouvia há anos. A dor pela perda de Gabriel e Helena não havia desaparecido, mas havia se transformado. Davi não era um substituto, era uma nova esperança, uma ponte para um futuro que integrava o amor do passado com a promessa do presente. A relação de Joana e Frederico floresceu. Eles compartilhavam longas conversas no jardim, à luz do pôr do sol, sobre seus sonhos, seus medos e as lições que a vida lhes havia ensinado. Joana contava sobre sua luta, sua resiliência, e Frederico, por sua vez, revelava as camadas mais profundas de sua dor e de sua solidão, encontrando em Joana uma confidente, uma parceira de alma. O amor, que havia nascido da compaixão e da admiração mútua, aprofundava-se a cada dia, construindo uma base sólida de respeito e afeto. Dona Célia, a boa samaritana que havia amparado Joana e Davi nos dias mais sombrios, foi convidada a morar na mansão, não como empregada, mas como uma avó carinhosa, uma figura de apoio para Joana e uma guardiã da inocência de Davi. Sua presença trouxe ainda mais calor e familiaridade ao lar, cimentando o conceito de família expandida. A sociedade, que antes havia julgado Joana e a situação de Frederico, gradualmente começou a aceitar a nova dinâmica da mansão.
A história de superação de Joana, de sua dignidade inabalável, e a transformação de Frederico, um milionário que havia encontrado a cura no amor maternal, se espalhou, não como um escândalo, mas como um conto de redenção. Aquele que antes era o rei ferido e a faxineira humilde tornaram-se um símbolo de que o amor verdadeiro e a justiça emocional podem, de fato, reescrever os destinos. Meses se passaram, e a primavera trouxe um novo florescimento para a mansão Albuquerque. O jardim, antes impecável, mas um tanto formal, agora exibia brinquedos infantis espalhados na grama, e o cheiro de flores se misturava ao aroma de talco de bebê e de comida caseira. A vida pulsava em cada canto. Em uma tarde ensolarada, Frederico convidou Joana e Davi para um passeio em seu lugar favorito no jardim, um gazebo de pedra coberto por rosas trepadeiras, onde ele costumava se refugiar em sua solidão. O sol poente tingia o céu de tons dourados e rosados, lançando uma luz suave e mágica sobre eles. Davi, agora com 1 ano e meio, andava com passos firmes, explorando o mundo com os olhos brilhantes. Frederico se ajoelhou diante de Joana, retirando uma pequena caixa de veludo do bolso. O olhar dele estava cheio de uma emoção profunda, de uma vulnerabilidade que Joana havia aprendido a amar. Joana, Frederico começou, sua voz embargada pela emoção, mas clara e sincera. Você trouxe de volta a vida para esta casa. Você me trouxe de volta a vida. Você me mostrou o que é o amor verdadeiro, a dignidade, e a alegria de ter uma família. Eu não quero mais viver um dia sequer sem você, sem Davi, sem a luz que vocês trouxeram para o meu mundo. Você aceitaria ser minha esposa? Aceitaria construir este lar, esta família, comigo, para sempre? Os olhos de Joana se encheram de lágrimas novamente, mas desta vez, eram lágrimas de pura felicidade e realização. O destino, que ela acreditava ter escrito em linhas tortas, havia se desdobrado em um caminho de beleza inimaginável. Todas as noites na rua, todas as humilhações, todas as lutas, haviam culminado neste momento de triunfo. Sim, Frederico. Sim, eu aceito, Joana exclamou, jogando-se em seus braços, o beijando com toda a paixão e o amor que transbordavam de seu coração. Nesse exato momento, Davi, que havia observado a cena com a curiosidade infantil, caminhou até eles, suas mãozinhas esticadas. Ele olhou para Frederico, depois para Joana, com um sorriso banguela que iluminou o gazebo. Papá. Mamã. Família. Davi balbuciou, suas primeiras palavras, carregadas de uma inocência que selava a união. Frederico e Joana se entreolharam, emocionados, e abraçaram Davi, formando um círculo de amor e felicidade sob a luz dourada do pôr do sol. A mansão Albuquerque, antes um símbolo de riqueza estéril e solidão, havia finalmente encontrado sua verdadeira essência, um lar, preenchido pelo riso de uma criança, pela dignidade de uma mãe e pelo amor redentor de um milionário. A justiça emocional havia sido alcançada, um milagre havia acontecido, e o Pi Felizes para sempre não era mais um sonho distante, mas uma doce realidade que se desenrolava sob os olhos do destino, que, por linhas tortas, havia escrito a mais bela das histórias.